Hoje nós veremos Apocalipse capítulo 6. Vamos encerrar o capítulo 5, onde João vê à direita de Deus um livro selado com 7 selos. E ninguém era digno de abrir aquele livro e houve choro no coração de João, até que então Jesus, por sua morte, por seu sacrifício, pelo que ele fez pelo mundo, pela humanidade, ele é achado digno de tomar esse livro e abrir estes 7 selos que impediam, na verdade, o que está determinado naquele livro de acontecer. E então Jesus vai, toma o livro da mão direita de Deus, daquele que está sentado no trono, e quando ele toma o livro, os 4 animais que nós já vimos nos capítulos anteriores, os 24 anciãos, que tipificam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, eles caem curvado ao chão, adorando aquele que teve poder, dignidade, autoridade para finalmente desembaraçar aquilo que havia escrito naquele livro e que estava decretado da parte de Deus para a humanidade. E então, nesse momento, nós vemos que há um grande canto no céu e os 24 anciãos, tomam harpas e começam a adorar a Deus com salvas de ouro, que são as orações de todos os justos, dos que foram santificados, que tiveram fé em Deus, e clamavam realmente pela vontade de Deus estabelecida na terra. E diz que eles cantavam um cântico novo, que dizia: digno és, dizendo para Jesus, de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, nações, povos. Tu és digno. E eles adorando a Jesus Cristo, porque Cristo realmente veio para desobstruir, desemaranhar, vamos colocar assim, aquilo que é o decreto, a vontade de Deus sobre a humanidade. E Jesus, para nosso Deus, nos fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, os 24 anciãos, que tipificam as 12 tribos de Israel, que tipificam os apóstolos, os 4 animais que tipificam as revelações de Deus ao homem pelo Evangelho, eles glorificam, eles realmente exaltam o nome de Jesus, porque Jesus fez a humanidade, aqueles que nele creem, reis e sacerdotes. Então, todo aquele que crê em Jesus, o que foi feito? Foi resgatado do seu estado pecaminoso, no seu estado de condenação, e foi feito um sacerdote, alguém que tem acesso a Deus, e eles glorificam a Jesus por isso, que não são mais pessoas escravizadas pelo pecado, pelo mundo, pelo sistema, mas são feitos reis, para governarem. E então João olha de lado e ele vê muitos anjos ao redor do trono, e ao redor dos animais e dos 24 anciãos. E era o número daqueles anjos, queridos, milhões e milhares de anjos que repentinamente já estão ali, João assistindo tudo aquilo, e ele olha e esses com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Jesus, Os milhares e milhares e milhares de anjos e milhares glorificam também a Jesus, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E eles ali também, milhares e milhares e milhares de anjos, também glorificam a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi digno de abrir aquele livro que estava selado
com os 7 selos. E então João ouve toda a criatura, toda a criação, toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. O apóstolo Paulo diz, que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza, geme para que realmente seja implantado o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus traz harmonia, o reino de Deus traz justiça, o reino de Deus traz amparo até sobre a criação, sobre toda a criação, sobre todos os animais. E então os animais, todas as criaturas do céu, quer dizer, as aves, os pássaros, as águias, tudo que você imaginar, da terra, os cães, os leões, os leopardos, toda a criatura embaixo da terra, Então vai lá os tatus, todos os animais também debaixo, que ficam escondidos debaixo da terra, e toda a criatura do mar também glorificou a Jesus e disse ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graças, honra, glória e louvor. Toda a criação glorificou o nome de Jesus. Toda. Perceba lá, versículo 13. Toda criatura que está no céu, Então aqueles pássaros lindos, começou uma cantoria, porque toda a criação sabe quem é Deus, e toda criatura, queridos, sabe, os animais irracionais, eles têm mais racionalidade do que o homem, no sentido de saber quem é o seu Criador e realmente esperar em Deus a sua salvação, o seu suprimento e aquilo que é, a sua sobrevivência. E então diz o versículo 14: e os 4 animais disseram amém, Aqueles que tipificam os evangelhos do Senhor Jesus, que foram e se propagaram pelo mundo para trazer a humanidade a Deus, eles confirmaram amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. E assim encerra o capítulo 5. Nessa adoração a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, digno de realmente desembaraçar a história de Deus para os homens. Só que nós vamos ver agora o capítulo 6. Este livro, que há escritos da parte de Deus para a humanidade, tem 7 selos. E estes selos, na verdade, eles simbolizam circunstâncias, situações, até que se cumpra o que está dentro do livro, na verdade, que é a vontade de Deus para a humanidade. E nós vemos então o capítulo 6 de Apocalipse, que começa: havendo o Cordeiro aberto um dos selos. Então imagina, o livro selado finalmente é aberto. E quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Então, no momento em que Jesus abre o primeiro selo, um dos animais, que pode ter sido o quê? Primeiramente o leão, que tipifica, o evangelho de Marcos, que apresenta, Jesus Cristo realmente como aquele que é o rei. Então ele chama João e diz: venha e vê. Olhei e eis que vi, João dizendo, um cavalo branco,
e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, o primeiro selo, quando é tirado, ele então revela a saída de um cavalo branco que sai pelo mundo para vencer, ser vitorioso. Em Apocalipse 19 fala que Jesus Cristo, ele vem com este cavalo branco. Jesus Cristo é este, Apocalipse 19:11, que diz que ele vem assentado no cavalo branco. Ele é o fiel, o verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Então, nesse momento, na verdade, revela-se que Cristo, o poder salvador de Cristo, para resgatar realmente toda a humanidade. O poder de Cristo para remir toda a humanidade. Toda a humanidade pode ser salva por Jesus Cristo. Ele morreu por todos. Ele derramou sangue por todos. Logo, Jesus, então, é este que tem poder de vencer. Então, Jesus Cristo, este cavalo branco, vem, né, sai daquilo que simboliza o primeiro selo, tipificando o poder realmente de Jesus Cristo, que se alastrará, né, e se alastrou e ainda age em toda a terra no intuito o que de vencer. Jesus venceu e Jesus vai vencer. A Bíblia diz que é para o próprio Deus disse a respeito de Jesus: fique assentado até que eu submeta todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando todos os inimigos forem submetidos debaixo dos pés de Jesus, então virá realmente o fim. Nesse momento que é solto esse primeiro cavalo branco, que é, na verdade, a manifestação desse poder de Jesus Cristo para agir na terra, então começa esta caminhada rumo ao final dos tempos. Queridos, alguns defendem que esse cavalo branco simbolize, na verdade, já o anticristo. Só que ele sai vitorioso e para vencer. E o anticristo, embora deseje vencer, ele não será vitorioso. Ele sai com ímpeto para vencer, mas ele sai com essa falsa paz. Ele vem apregoando uma paz, né? Como disse a palavra de Deus, quando ouvirdes falar de paz, paz, virá repentina destruição. Entretanto, nós vemos que, na verdade, este selo realmente tipifique e aponte para o próprio Jesus Cristo em seu mover pela terra, até porque em Apocalipse 19:11, quem está nesse cavalo branco assentado é Jesus, o fiel, o justo, o verdadeiro e que luta com justiça. Então, o primeiro selo aponta realmente para essa obra remidora, salvadora, que inicia-se com Jesus Cristo. Então serão abertos mais selos, mas é importante nós entendermos o seguinte: o segundo selo, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: venha e veja. Então o segundo selo é aberto e saiu outro cavalo. O primeiro selo sai o cavalo branco, que sai para vencer e vence, né? Que simboliza a Jesus, o seu poder de ir pelo mundo e resgatar. O segundo selo, quando é aberto, sai então um cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, quando é aberto o segundo selo, sai um segundo cavalo sobre a terra, um cavalo vermelho que tem poder e autoridade de matança, de gerar guerras, de gerar realmente
né, espada, de gerar lutas, de gerar massacres. E esse cavalo vermelho, ele sai no intuito de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matem uns aos outros. E ele sai com uma grande espada na mão. Quando abre o terceiro selo, e também o terceiro animal diz para João: venha e veja o que esse selo, na verdade, né, estava guardando. E olhei, e eis que sai um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, não danifiqueis o azeite e o vinho. Então o terceiro cavalo que sai é um cavalo, como nós vimos, um cavalo negro, um cavalo preto. E esse animal, ele simbolizava o que? Fome, simbolizava miséria, simbolizava um tempo de escassez que viria sobre a terra, inflação, juros altos. Esse cavalo preto sairia sobre a terra trazendo esse tipo de situação. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: venha e veja. E então João vê um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre esse cavalo tinha por nome Morte. O inferno seguia a esse cavalo, porque esse cavalo realmente tinha autoridade para matar a 4ª parte da terra, com espada, quer dizer guerras, com fome, com pestes e com as feras da terra. Então nós vamos ver primeiro sobre esses 4 cavalos. Lembra que para nós entendermos o capítulo anterior, foi importante nós vermos a profecia que Deus já tinha dito para Ezequiel? Pois é, para nós entendermos quem são esses cavalos, nós vamos voltar lá em Zacarias, porque Zacarias também teve essa mesma visão sobre esses cavalos. E conforme essa visão que foi dada a Zacarias, nós compreenderemos, na verdade, qual é a ação e como agem, na verdade, esses cavalos e esses cavaleiros. Na visão de Zacarias, capítulo 1, versículo 8, ele vê esses cavalos vermelhos, pretos, amarelos e brancos, e ele pergunta ao Senhor, ao anjo do Senhor, quem são eles? E o anjo do Senhor responde: esses são aqueles que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Por que Deus havia enviado esses cavalos para percorrerem a terra? E então você vai ver no capítulo 1, no versículo 15, anteriormente, Deus explicando, na verdade, o porquê. Com grande indignação, Deus havia realmente, se enfurecido contra as nações que viviam orgulhosamente, soberbamente, e Deus estava um pouco indignado, mas as nações, com seus feitos, com seus pecados, com suas atrocidades, tinham agravado esse mal. E por isso o Senhor diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Por que vocês não ouvem a minha voz? Por que vocês não ouvem o que eu lhes ensino, como diz a palavra de Deus? Lá em Zacarias o Senhor disse: não sejam como os antepassados de vocês. Convertam-se agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas o povo não ouviu, nem atendeu. Está lá no livro de Zacarias, capítulo 1. E então o Senhor dos Exércitos, ele fez questão, na verdade, de tratar a humanidade segundo os seus próprios caminhos, segundo as suas próprias obras. E é então o momento em que Zacarias ele tem essa visão destes cavalos. E estes cavalos, na verdade, eles são o quê? Do exército do Senhor. E eles saem
pela terra para trazer o juízo, para trazer realmente aquilo que é, né, uma poda na terra. E por isso nós vimos o cavalo branco, que tipifica realmente, né, aquilo que é, né, o poder de Jesus que vai à frente para salvar, para resgatar aqueles que querem a paz. Segundo, assim como lá em Zacarias, porque o Senhor diz: eu vou salvar o meu povo de Sião, porque aqueles que recorrerem ao Senhor, esses sim recebem do Senhor uma marca especial que nós veremos mais à frente. Segundo, o cavalo vermelho, com a intenção de tirar a paz, trazer realmente homicídios, guerras, conflitos. O cavalo preto, né, que traria inflação, fome. O cavalo amarelo, que traria a morte, o julgamento e o inferno sobre a humanidade. Então vale a pena você lembrar que essa revelação Jesus dá para João no ano 86. Então imaginem só, queridos, ele recebe essa revelação. Até então, eles viviam sob perseguição. Eles conheceram Nero, né? Nero ali no ano 64 matou a muitos. Milhares foram mortos de maneira cruel realmente pelas mãos de Nero. Mas agora Jesus está falando do que está por vir, do que viria mais na frente, e aqueles selos realmente demonstravam estas fases que viriam. Através de Domiciano, que foi outro imperador no ano 96, esse também organizou uma perseguição aos cristãos. Trajano, no ano 98, a 117, ele também, né, ele considerou o cristianismo uma religião ilegal e ele perseguiu ferozmente também os cristãos. Adriano perseguiu os cristãos ano 117 a 138 depois de Cristo, também um imperador romano. Antonino, o Pio, do ano 138 a 161, ele até amenizou a perseguição, mas continuava realmente sendo muito difícil pertencer a Jesus Cristo, pertencer à fé. Marco Aurélio, no ano 161 a 180, ele também determinou aquilo que era a morte, perseguição. Milhares foram decapitados, lançados a feras, né? Até Justino foi martirizado nessa época. Então, realmente, foi um tempo de muita perseguição. Sétimo Severo, no ano 193, né, também trouxe uma perseguição pesada sobre os cristãos. Maximino, no ano 235 a 238, também foi um homem que trouxe morte sobre muitos líderes cristãos proeminentes na época, condenando-os, matando-os. Décio, do ano 249 a 251, também decidiu que exterminaria o cristianismo. Valeriano, do ano 253 a 260, ele também determinou que ele ia destruir plenamente o cristianismo. Diocleciano, no ano 284, né, gerou a última perseguição imperial e a mais severa, que se estendeu durante 10 anos contra os cristãos que tiveram que sair fugidos, viver fugidos por cavernas, por florestas, foram queimados, lançados às feras, mortos por todo tipo de crueldade inimaginável. Então nós vemos, queridos, que até o ano 300 depois de Cristo, a igreja cristã era extremamente perseguida. O Império Romano agia na terra e tinha pleno domínio realmente sobre a terra. E o cavalo vermelho, que simboliza realmente a guerra, que geraria isso, né, de uns matando aos outros e assassinatos de toda espécie, ele na verdade tem todo esse significado sobre a turbulência e guerras que viria bem depois. Só no Império Romano, né, entre ano 200 ao ano 300,
houveram várias disputas de poder, né, pelo governo, no Império Romano realmente, e traziam e geravam grandes guerras e combates mútuos. Cada um queria ser um imperador. Nessas guerras, que foram 100 anos de guerra civil, só ali no Império Romano, depois, né, do ano 200, já inicia um tempo de grande tribulação, que acompanhava o que? Guerras prolongadas, automaticamente fome, peste, mortes, e nesse período, do ano 200 ao ano 300, o Império Romano perdeu mais da metade da sua população e começou a realmente afundar em uma grande ruína. Logo pela guerra, né, os alimentos se tornam escassos e também possibilita automaticamente aquilo que é a ação, né, do cavalo preto, que traz a fome, que traz a miséria. Mas, de qualquer forma, nós lembramos lá do que Jesus disse. Isso não era o fim, era só o princípio das dores. Por isso é importantíssimo nós identificarmos a ação destes 4 cavalos, né, inicialmente, que geram esse tipo de dano. E isso, na verdade, era só o princípio das dores. As guerras, a fome, como Cristo disse, as pestes, como o próprio Cristo disse em sua palavra, era só o início das dores. Então houveram continuamente centenas de guerras, né? Se nós formos enumerar todas as guerras, conflitos, como Cristo disse, né? Seria nação contra nação, reinos contra reinos, tudo isso realmente atuando na terra, agindo na terra, quando começasse o início do fim, a caminhada para o fim deste mundo, na verdade, e caminhando para um novo mundo, um novo céu, a nova terra, que por fim está escrita o que dentro daquele livro, conforme o projeto de Deus. Prossigamos o que disse então a palavra do Senhor. Então, depois que abre-se, né, o 4º selo, que sai o cavalo amarelo, que tipifica a morte, né, com o poder de matar a 4ª parte da terra, com guerras, com fome, com peste, com as feras da terra. Na verdade, então, há toda uma caminhada, né, até realmente a consumação daquilo que é, na verdade, o propósito de Deus sobre a humanidade, que é a salvação. Né? Então, era o início do fim, o princípio das dores que iniciava paulatinamente, ano após ano, até que então se concluísse a obra do Senhor. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então João vê o 5º selo sendo aberto. E nesse 5º selo ele vê a alma dos milhares de cristãos que foram martirizados. Quer dizer, né, se nós formos lá no ano 1500, a quantidade de morte de cristãos que houve, né, lembra da Inquisição? E João tem essa visão das almas daqueles cristãos que foram mortos injustamente e estavam debaixo do trono de Deus e clamando: Senhor, até quando, né, as nossas mortes, né, ficarão impunes? Senhor, até quando tu não julgarás o nosso sangue da mão daqueles que habitam sobre a terra? E nesse momento o Senhor entrega esses mártires, né? E não só esses mártires ali do tempo da Inquisição, do tempo de todos esses imperadores que mataram milhares e milhares no Império Romano, e nem agora que o cristianismo tinha se tornado uma religião oficial, todavia os próprios papas acabaram aderindo então
e sendo usados como esse instrumento também de matança daqueles que ousavam se opor, né, a alguma regra, alguma doutrina nova que eles criavam, né, como a infalibilidade papal, que Papa não erra. Então eles estabelecem a Inquisição, que é considerada e chamada de Santo Ofício. Diz-se, a história narra, que durante 30 anos, do ano de 1540 a 1570, nada menos de 900 mil protestantes foram mortos na guerra movida pelo Papa, com o fim de exterminar aqueles que eram realmente, né, fiéis à Bíblia, fiéis à doutrina cristã, ao evangelho puro de Jesus Cristo. E chegou um momento que foi proibida até a leitura da Bíblia Sagrada. Então você imagina, né? Cristo dá essa revelação para João no ano 86. No ano 96, mais ou menos, já começa, os imperadores voltam com a loucura comparada a Nero. Depois que é instituída, né, uma paz com o cristianismo, os próprios papas, tomados pelo desejo de poder, né, que havia se tornado, na verdade, uma grande, um poder político, na verdade, o cristianismo, né, na dimensão do catolicismo, que é algo universal, então eles estabelecem o Santo Ofício, que foi instituído ali por Inocêncio III, e ali exigia-se que todos prestassem informações sobre pessoas que fossem heréticas, alguma doutrina que eles criassem. Por exemplo, eles criaram, lembra lá, né, o culto a Maria, né? Criaram o culto às imagens, veneração das imagens, a infalibilidade papal, o Papa não erra nunca. Então, quem, baseado na Bíblia, ousasse a contrariar, vinha realmente a ordenança. Todos os suspeitos de heresia estavam sujeitos a torturas, sem saber quem havia acusado. E o processo corria secretamente. O inquisidor pronunciava a sentença e a vítima era entregue às autoridades civis para serem encarceradas pelo resto da vida ou eram queimadas, mortas. Os bens eram confiscados e divididos entre a igreja e o Estado. Então, nesse momento em que mais de 900 mil protestantes foram mortos, nessa guerra movida, né, pelos papas, com o fim de exterminar realmente os cristãos que nós diríamos, né, que se mantinham na Bíblia Sagrada, nós vemos então que não eram frades e padres insensivelmente cruéis simplesmente, mas eram desumanamente brutais, e eles dirigiam a obra de torturar, queimar vivos homens e mulheres inocentes. E tudo isso que eles faziam em nome de Cristo, por ordem do vigário. Essa é a chamada Inquisição, que foi o fato mais infame da história, que foi inventado pelos papas e usado durante 500 anos na matança pelo poder. E é nesse período da Inquisição que é estabelecido a proibição da leitura da Bíblia, entre muitas coisas realmente malignas. Então preste atenção, no ano 86, Jesus mostra para João também a quantidade de pessoas que seriam martirizadas. E João vê esses milhares de almas que estão ali clamando por justiça, mas nesse momento que abre-se o quinto selo, então disse que é dada a essas almas, né, de cristãos que morreram injustamente, morreram martirizados, que clamavam pela justiça do Senhor, é dado para eles vestes compridas, conforme diz a palavra do Senhor, para que eles voltassem a repousar, até que se cumprisse o número de pessoas que ainda viriam a ser mortas. E realmente, queridos, até hoje, até o ano que retrasado, né, nós vimos aquela decapitação, né, de cristãos sendo martirizados pelos estados islâmicos.
e em muitos lugares ainda existem mortes até hoje. Então o Senhor disse para eles: voltem a repousar, né, voltem a dormir, até que se cumpra o número daqueles que serão mortos ainda pelo nome de Jesus. Nós estamos no 5º selo e nós vemos que iniciou então a caminhada para o fim de tudo. É isso que vai gerar o fim realmente deste mundo, porque é muita malignidade na terra. Amanhã nós continuamos.